profética dessa noite, eu creio que o Senhor já preparou essa palavra gloriosa para o teu coração. Amém? Vamos estar orando pelo servo do Senhor. Deus amado, Pai querido, eu te louvo, Senhor, pela vida do teu instrumento. Pai, tu usa, Senhor, o teu filho na profundidade. Fala com a igreja, Senhor, porque tu conhece a necessidade do povo. Tu sabe, Deus, qual é a palavra que nós viemos aqui nessa noite para ouvir, Senhor, que vem da tua parte. Por isso, Senhor, seja médico, seja advogado, seja conselheiro, seja psicólogo, mas fala conosco, Pai, através da palavra, que nós possamos sair daqui alimentados, Pai, por essa palavra gloriosa, que é a tua palavra, que ela não volta vazia, Senhor, mas que ela encontre pouso nos corações e nós possamos, Senhor, refletir nessa palavra durante a semana. Assim, Deus, usa o teu servo, guarda o teu filho, e que nessa noite, Pai, nós possamos assim ouvir a voz de Deus neste lugar. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Ele cresça, que eu diminua, que me apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Essa é a nós somos. Servos. Nós não temos nada. Não espera nada de mim. Espera do Senhor. Espera do Deus da palavra. O Deus que vela pela sua palavra. O Deus que disse haja e tudo logo se fez. O Deus que quando decide, o inferno tem que sair do caminho. O Deus que quando dá uma ordem, todo o sistema trabalha debaixo da tua palavra. Então, creia que o Senhor é Deus. Amém? Abre a palavra em pé mesmo, reverência à palavra. Tá? A Bíblia diz que todo aquele que dá crédito à palavra prosperará. Não está falando só de riqueza. Está falando que haverá prosperidade no seu caminho, na sua vida, nas suas decisões. Mas também diz que aquele que a despreza, perecerá. Então nós temos que dar ouvido à palavra. Eu acho engraçado que eu fico analisando que quando um juiz na terra senta, todo mundo se corta, ninguém marcha chiclete, ninguém fala nada, todo mundo fica numa postura só. Mas quando estamos diante da palavra, muitas das vezes a gente se desliga, não temos total reverência, às vezes olhamos para quem vai pregar, esse pregador não, aquela pregadora não, e deixa de receber o que o céu tem para entregar. E eu quero falar uma coisa para você nessa noite: eu não tenho nada para te entregar, para resolver o teu problema, mas como boca de Deus e profeta de Deus, eu tenho um Deus que vela pela sua palavra. Aleluia. Eu estou aqui no ato de coragem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que me chamou para uma grande obra, mas tudo vai cooperar para o louvor da glória do nome dele. Por isso que ele cresça de maneira assustadora e que nós diminuamos, que nem sejamos lembrados. Porque por ele, para ele, porque dele são todas as coisas. O louvor, a honra e a glória pertencem a ele. E às vezes, um simples detalhe que Deus está falando e você está disperso, Deus está te dando uma resposta, Deus está movendo, porque você vai ler toda a palavra de Deus, ela vai sempre nos caminhar na direção de Cristo, que ela é cristocêntrica, né? E ela vai sempre trazer Jesus como esperança de uma salvação, a solução de um caminho, a direção, o momento, o infortúnio que passamos, porque no mundo teremos aflições mesmo, mas a certeza de uma coisa: seremos dirigidos pela pessoa do Espírito Santo. Olha a palavra do Senhor que está no livro de Salmos 84. Quem não tiver na Bíblia, tem uma Bíblia aqui, ó. O irmão está sem Bíblia, né, irmão? Salmo 84, amém? Salmos 84, né?
Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para ela, para si e para sua prole, junto dos teus altares, Senhor. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado são os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão seus caminhos aplanados, e qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche seus tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas da impiedade, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Toda a igreja repete comigo 13. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Amém? Senta louvando a Deus, glorificando a Ele. Amém? Amados, interessante que esse capítulo de Salmos, o salmista vai relatar a paixão que ele tem de estar na presença de Deus, a paixão que ele tem de estar na casa do Senhor. Quando eu falo casa do Senhor, não falo de templo, eu não falo de parede, isso aqui é só uma parede, um lugar, mas falo da comunhão com Deus. Ele está desejoso em querer estar junto a Deus, na sua busca, na sua presença. Ele vai dizer que a sua alma está anelante. Por quê? Eu entendo que quando a sua alma está anelante, a tua alma está numa expectativa. Eu desejo muito estar na casa de Deus. Eu desejo muito estar próximo ao Senhor. E a minha Bíblia e a tua diz que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. A Bíblia diz em Isaías 55:6, fala: buscai o Senhor enquanto se pode encontrar, invocá-lo enquanto ele ainda está perto. Se fala enquanto, pode advérbio de tempo. Isso quer dizer que ia chegar um tempo que não mais encontrarão. Deus está falando, ainda é tempo. Mas o que mais é interessante é que o altar, porque estamos na campanha Minha Família no Altar de Deus. Não tem como Deus trabalhar numa família se ninguém se aproximar do altar. Não tem como Deus dar a direção de algo dentro de uma casa, mesmo com lutas, se não tiver na direção vindo do altar. Por quê, pastor? Porque no altar tem tudo o que eu e você precisa. Mas o altar requer a primeira coisa de cada um de nós. O altar requer uma entrega. Talvez o que está faltando nas nossas vidas é uma entrega maior. Porque como já foi pregado aqui, falado, porque o altar não retém nada. Tudo que você entrega para o altar, com amor, com devoção, com dedicação, o céu responde. Porque o céu, ele é desenhado por uma obra de amor. Uma obra de pecado, sim. Todo
pecados foram destituídos da glória, da graça de Deus, da glória de Deus. Mas a sua pintura amorosa de Deus, Ele envia seu Filho para nos resgatar. Mas enviar seu Filho através da pessoa do seu bendito Espírito, Ele nos traz o trabalhar de Deus na nossa vida, mas e o Espírito Santo todo dia nos convida para nos aproximar do altar. E muitas das vezes na nossa vida tem muitas coisas na frente que nos impedem de chegar ao altar. E o que é mais interessante que a palavra de Deus vai me ensinar, que Deus vai usar a natureza. Deus vai usar a natureza para nos ensinar o quanto o altar é valioso, o quanto o altar é poderoso, o quanto o altar se preocupa com você, deseja você cada dia mais perto dele. E às vezes nós estamos sucumbindo, envolvidos com tantas coisas, e o altar ficando mais longe das nossas vidas, preocupado com o que vamos comer, o que vamos beber, projetos para amanhã, para depois. Mas se o altar não assinar, você não vai viver nada disso. É só projetos seus. Os seus projetos começarem a acontecer na tua casa, na tua vida, ele tem que começar pelo altar. Ele tem que ter a aprovação do altar. Porque tudo que não tem aprovação do altar se encontra com barreiras. Por quê? Porque se envolve com as coisas desse mundo. E a palavra de Deus aqui vai nos ensinar algo muito tremendo. Ele vai ensinar através da natureza. Versículo 3. Até o pardal encontrou casa. O salmista está observando que o pardal está fazendo ninho perto do altar. A natureza está falando que o altar é um lugar de segurança. O altar é lugar de cura. Altar é lugar de provisão. Altar é lugar de porta aberta. Altar é lugar de compromisso. Ele vai dizer assim, até o pardal. Sabe essa expressão? Deus estava me dando aula. Quando você fala até, é porque essa expressão ela vem de algo que é inesperado. Pô, até fulano agora está servindo a Deus. Aleluia. Até por quê? Porque na ótica humana não se espera que um pardal vai nos ensinar fazendo ninho perto do altar do Senhor. O salmista está observando até a natureza. É sábia. E o mais interessante é que ele vai dizer assim, encontrou casa. Por quê? Porque tem muita gente andando perdida. Tem muita gente tentando para tudo quanto é direção, estão perdidos, tomando suas decisões, andando pelos seus caminhos, andando pelas suas razões. É que eu sou assim, penso assim, vou morrer assim. E o altar? The Bluetooth device is ready to pair. E o altar? Quando o pardal encontra a casa, Deus está falando que no meio de muitos perdidos, da minha casa, ou na sua, ou na sua família, o que for, amanhã, hoje, o que nós vivemos na realidade, quem estão todos na presença, o que não estão, mas tem que estar alguém no altar. E nós temos que confiar que Deus vai trazer todo mundo para o altar. Minha família no altar de Deus, é sua família. Mas por que muitas das vezes a gente vai falar, pô, pastor, mas eu estou indo, eu tenho esperança que eu vou alcançar? Sim, porque vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai cruzar por situações que vão querer nos tirar a nossa força de caminhar, tirar a nossa força de lutar pela nossa casa.
E a Bíblia vai dizer assim: encontrou casa e andorinha, ninho para ela e para sua prole. Andorinha também. Então ela encontrou um lugar de segurança. Por quê? Porque o altar é um lugar de segurança. O altar tem segurança para mim e para você. Não é? O Senhor é a nossa torre forte. Então o salmista ele está observando como que a natureza ela age, como que a natureza ela se comporta. Ele está observando e está vendo, poxa, ninguém leva a sua prole para um lugar onde não é seguro. Mas ele está dizendo nos seus altares, ó Senhor, Rei meu, Deus meu. Por quê? Porque no altar, como foi falado, tem direção. Quando nós se aproximamos do altar, Deus começa a dar a direção para a nossa vida. Deus começa a movimentar. Sabe? Agora, quando eu começo a ver dificuldade, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tomado por força, e todo aquele que se esforça, dele se apodera. Sabe o que é o problema? Tem muita gente reclamando. Tem muita gente que reclama muito. Não é reclamar, é clamar. É clamar. Sabe o que é reclamar? É retroceder. É o contrário de reclamar. Reclama, meu rei, retorna. Tem muita gente retornando naquilo que Deus já está chamando há muito tempo, Deus está falando. Reclama. Dou um passo para trás. Sabe por quê? Porque nós temos, sabe o quê? Confiar. Pastor, mano, nós ouvimos maus rumores, mas vai dar ruim agora. Olha só, se a gente está no altar, se a gente está caminhando com o Senhor, a gente está falando de perfeição não, irmão. A gente é perfeito, mas nós falamos que com um coração que anda reto diante do Senhor. Falhos somos, mas não vivendo uma vida de pecado, não. Mas se nós andamos na direção do Senhor, no temor e tremor dEle, você acha que o altar não vai agir? E se nós não tomarmos nada da mão dEle, confiarmos, porque o nosso problema é que a gente também quer tomar as coisas da mão de Deus, entrega uma causa na mão do advogado, deixa o advogado agir. O advogado é humano, até erra, falha, tem advogado que dá volta, né? Perdoa, tá, irmão? Se minha mãe é advogada, né? Você não é o caso, tá? Estou falando porque já conheci alguns, né? Misericórdia. Mas Deus chama a vida deles. Mas por quê? Confia mais no homem do que entregar uma causa na mão do Senhor. Vai lá e entra no negócio. Mas por quê? Porque conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida, o propósito do inferno é nos deixar distante do altar. Quanto mais longe do altar, você menos apercebe a direção de Deus. Quanto mais longe do altar, você vai se perdendo pelo caminho. E você não vai entender os processos. Sabe por quê? Porque quando eu estou perto do altar, eu também não estou isento de passar lutas. Guarda isso. Só que as lutas que eu passo debaixo do propósito. Porque quem me chamou vai me ajudar a atravessar para o outro lado. Foi isso? Quando Jesus foi atravessar para a cidade de Decápolis, lá o Gadareno, se Jesus falasse que ia ter uma ventania, o mar ia se levantar, discípulo nenhum ia estar no barco, não, irmão. Jesus ia falar assim, ó, já é tarde. Não, passemos para o outro lado. Eu tinha uma palavra de garantia. Já é tarde. Já te esclarecido. Jesus ensinou o povo, agora vamos viver a prática. E você vai ver que, nesse texto, a última parábola que Jesus ensina é da semente de mostarda. Engraçado, né? Deus te ensina, bota no barco, te ensina, vamos embora agora pro teste. É assim na nossa vida, minha irmã. Mas se ficarmos murmurando, reclamando, não vamos entender o processo. Sabe por quê? Porque quando eu reclamo, eu olho para trás. O céu não te chamou para olhar para trás. O céu te chamou para confiar e para viver as promessas daquele que já se revelou durante a sua vida que ele é bom. E nós temos que deixar de ser filhos vaidosos. Ah, se Deus não fizer isso, pô, começa a dificultar as coisas para você mesmo. Não entendendo que Deus quer trabalhar. Minha irmã, olha só,
Se não entendeu, silencia. Se não entendeu que Deus está trabalhando, porque tem hora que Deus não vai te responder. Ah, como é isso, pastor? É sim, senhora. Sabe por quê? Porque tem coisas que se Deus te responder, você atrapalha o processo. Você atrapalha o que Deus quer fazer. Mas Jesus falou, meu pai trabalha até agora. E eu também. Deus está trabalhando. Ah, mas pastor, parece que eu não estou vendo. Deus está trabalhando, caramba. Você está confiando. Você está andando na direção do altar. Agora, se você não está andando na direção do altar, eu entendo a tua falta de fé. Porque o altar gera fé. O altar gera fé, irmão. O que é fé? Eu não vi acontecer com o natural, mas eu tenho certeza que no tempo oportuno de Deus vai acontecer. Sabe por quê? Porque as coisas não podem acontecer no tempo que eu quero. Sabe por quê? Eu sei muito pouco, mas o nosso Deus sabe demais. Então ele sabe a hora certinha de agir, o meio que ele vai trabalhar, aonde que ele vai entrar no cenário, quem ele vai tirar do cenário, aonde ele vai colocar, as peças que ele vai movimentar. Sabe por quê? O nosso Deus é perito em movimentar, porque a Bíblia diz que na mão do Senhor está o coração do homem. Tudo está nele. Então o que mais pode nos preocupar? Ah, pastor, a gente passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, mas olha só, quantas decisões nós tomamos sem a direção do altar? Esse aqui é o problema. Senhor, eu quero uma porta aberta, mas você persevera no altar. Você desiste pelo caminho? Você bate hoje, amanhã não bate? Ou você bate insistidamente? Porque a minha Bíblia diz que pedir fala de perseverança. Olha só, Deus ama o perseverante. Não é o chato não, irmão, é o perseverante. Sabe? Por quê? Para a salvação é outro critério, mas Deus não deixa de abençoar quem insiste não. Sabe por quê? Porque ele vê naquela palavra. Para a salvação é outro critério, porque muitos vão querer só a cura, vai querer só a porta aberta, mas não vai querer compromisso com ele. Aí a implicação é para a minha e a tua salvação. Aí está com ele. Jesus não falou? Jesus não curou 10 leprosos? Ele falou, quando veio o tom, ué, não eram 10? Só veio um. Sabe por quê? Porque tem pessoas que sabem, são gratas. E quem é grato, meu irmão, nunca vai se afastar do altar. Sabe por quê? Porque sabe que aquele que cuida é fiel. Está sempre ali, ó. Pode passar sua luta, porque no mundo nós teremos muitas aflições, mas ele é fiel, vai estar ali conosco, porque ele é fiel, amém? E diz assim mais, ó, no altar tem provisão. Tem provisão. Só o Salmista Davi falou, fui criança, sou velho, nunca vi um justo, nem a sua descendência, mendigar um pão. Às vezes fica preocupado, né, irmão? Mano, Deus não é contra você ter as coisas, não. Se lutar pelas coisas, não. Pensa bem. Só que a Bíblia diz em Salmo 127, guarda bem. Deus não quer que você se acabe de trabalhar e fique longe do altar, não. Se ficar longe do altar, longe da presença, aleluia, Satanás entra. Ele destrói. Esses são seus projetos. Sabe por quê? Porque você precisa da palavra. Você precisa da comunhão com os santos. Sabia disso? É bíblico. Você precisa ter comunhão. Sabe por quê? O que acontece se um dedinho desse aqui for cortado, ficar fora do corpo? Ele necrosa, ele apodrece e morre. Amém? Então, Cristo é o cabeça. E a igreja é um corpo formado por vários membros. O dedinho do pé, às vezes até se esquece dele, né? Só manicure que lembra. Quase nem gasta esmalte, não é isso? Mas se tu perder ele, tu vai andar com a pena. Porque ele tem uma função importante, dar equilíbrio ao corpo. Está entendendo? Então todo mundo é importante. Todo mundo nas suas funções. Então Cristo é o cabeça. Então, para mim e para você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Altar é lugar de esconderijo. Tem momentos que às vezes a gente vai criar expectativa em pessoas, vamos se decepcionar com pessoas, vamos decepcionar pessoas também, porque nós somos falhos,
altar. E muitas das vezes a gente vai querer fugir da nossa realidade, vai querer igual um bom tamanho do ar, esconder a cabeça dele, mas não. Deus fala, o meu esconderijo é a tua habitação, porque o esconderijo do Altíssimo é toda a segurança que nós precisamos, sabe? Porque no Senhor, no esconderijo do Senhor tem livramento, no esconderijo do Senhor você tem segurança, e tudo isso a gente encontra no altar. Então, nessa noite que Deus está nos alertando, um cuidado que nós temos de estar cada dia mais perto do altar. Nós vivemos um cenário diário que as pessoas estão trabalhando cada vez mais e estão ficando mais longe das coisas de Deus. Estão ficando mais longe de Deus. Olha só, não é pessoas que não servem a Deus, servos de Deus. A Bíblia diz que não vos embaraceis com as coisas desse mundo. E fala em Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E vai dizer assim, granjeará e conquistar o pão penosamente. Sabe o que é penosamente? Pão de dores, sofrimento. E para nada tem proveito. Sabe o que Deus quer? Que nós sejamos moderados. Nós precisamos se organizar. Nós precisamos buscar mais a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, nesse mesmo capítulo, que Deus dá aos seus enquanto dorme. Enquanto dorme, eu estou falando o seguinte, enquanto descansa. Não é que deixe de trabalhar. Trabalha dentro da necessidade que precisa, mas não se acaba de trabalhar. Não passa uma vida de trabalho longe de Deus. Mas por quê? Porque o altar, eu e você não pode ficar longe do altar. E vai dizer mais. Altar é lugar de libertação. Se eu fico perto do altar, eu recebo a presença de Deus na minha vida. Se eu fico longe do altar, eu vou enfraquecendo. Então, a Bíblia vai dizer que uma hora a minha casa estava ocupada pelo Espírito Santo. Se eu ficar distante, ela vai ficar vazia. E a minha Bíblia e a sua vai dizer que virão um demônio com mais 7 piores. E o nosso estado pode se tornar pior do que o anterior. Por quê? Porque nossa casa, ela não foi feita para ficar vazia. Ela foi feita para ser cheia do Espírito Santo. Foi feita para ser cheia de Deus. Porque aonde você está cheio de Deus, o mal não pode habitar. Mas como é que eu faço isso, pastor? Caminhando. Ah, mas é a maior luta. Vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Gideão temeu. Seu Gideão, tu é um homem valente. Vai tu nessa tua força. Irmão, o que confunde o inferno é a gente perseverar naquilo que a nossa carne quer dizer o contrário. Não, hoje não. Vai, porque naquele grande dia Deus vai dispensar algo na tua vida, a favor da tua casa. Altar é lugar de salvação. A nossa salvação, ela está atrelada ao altar. E quando eu vejo que a natureza ela está nos ensinando que eles estão fazendo ninho perto do altar, e o salmista aqui, ele ficou perplexo, ficou maravilhado. A natureza estava ensinando ele, está nos ensinando também que ficar perto do altar simboliza buscar sua palavra, viver uma vida de oração, viver uma vida de comunhão, viver uma vida fugindo da aparência do mal, viver uma vida fugindo do pecado, fugindo, irmão, porque o pecado sempre tenta nos alcançar, fugindo. Não estou falando que nós não vamos pecar, fugindo, como exemplo, como José, fugindo, literalmente fugindo. Altar é lugar de amor. Quando eu me aproximo do altar, eu venho quebrado, eu venho no mundo cheio de carrapicho, cheio de pecado. Nós vemos
pessoas outrora com uma vida totalmente destruída, quando se aproximam do altar, a primeira coisa que o altar oferece é o amor. Porque o amor está em Cristo, expressa em Cristo. O altar representa Cristo. O altar é Cristo. O altar é a pessoa do Espírito Santo. Por isso que Deus ele nunca dispensa um arrependido. Porque por mais que você errou, você falhou, você tomou uma direção errada, foi precipitado, não consultou a Deus, e talvez agora esteja respondendo por uma semeadura tua ou de alguém, ou você não vigiou. Eu tenho uma dona para falar essa noite para mim, para você. O altar te ajuda. O altar não nos isenta, mas ele nos ajuda. Porque Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobre. Porque o meu fardo, o meu jugo, o altar faz isso. O homem não faz isso. Tem muita gente que quer resolver seus problemas tendo uma direção humana. Não tenho conhecimento, como meu pai fazia, minha mãe. Não que Deus está falando, vem na minha direção. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não quiser fazer, ninguém faz. Sabe por quê? Porque Deus endurece até o coração, sabia? E tem pessoas que Deus está trilhando, está dando um caminho para buscar, para se aproximar, porque as pessoas muitas das vezes vêm na direção do altar com um propósito, que quer algo de Deus. E não se atentou que muito mais que isso, Deus quer envolver através da pessoa do Espírito Santo com o seu amor. Trazer, sabe o quê? Curar. Quantas pessoas têm, a sua alma estão abatidas, feridas, amarguradas, precisam ser curadas, mas precisa de uma entrega. Jesus falou: eis que bate a porta, se tu abrir, eu serei contigo e tu comigo. O nosso problema é que a gente decide no nosso coração quando e quem e a hora que vai entrar. E com Deus não é assim. Entende, missionário Mônica, que não é assim? Com Deus é o seguinte: altar é lugar de entrega. Eu entrego, eu confio e Ele trabalha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais o pastor fará? Ah, tudo mais o quê? Está entendendo? É Ele. É Ele. Mas o caminho é a direção do altar. Então a Bíblia vai nos ensinar que várias passagens bíblicas que as pessoas queriam decisões na sua vida, queriam mudanças, queriam soluções, mas tinham um esforço. Eles tinham que ir na direção do altar. Foi? Vamos lá. A mulher do fluxo de sangue, ela foi na direção do altar? Foi. Na direção de Jesus. Jesus é o altar. Jairo, Nicodemos e muitos outros, até centurião. Senhor, não sou digno nem que tu vá na minha casa. Olha que encontro lindo. Eu sei que tu és a própria palavra. Eu sou um homem comandante. Eu tenho homens a meu serviço. Eu dou uma ordem: vai e eles vão, vem e eles vêm. Dá uma ordem ao meu servo, ele fica falando. Sabe o que é isso? Não é só fé, não. É confiança na palavra. É saber quem é o Deus da palavra. Porque você pode ouvir que Deus é isso e Deus é aquilo, mas se você não confiar no Deus da palavra, você vai viver uma vida, sabe o quê? Uma vida de variações. Uma hora está bem com Deus, uma hora desanima, uma hora volta. Assim. Já viu aquele barco que fica no mar? Fica levado pelas circunstâncias da vida. Mas quando eu confio, tenho uma certeza. Meu irmão, o pau pode quebrar, mas eu tenho uma certeza que o Senhor vai me levar no porto seguro. O Senhor não vai deixar eu naufragar. E tem mais, e se tiver que acontecer alguma coisa no percurso, também sei
que vai se cumprir o que está em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados pelo seu decreto. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor está cooperando. Mano, espera que o outro vai cooperar contigo, não. Espera que Deus está cooperando com você. Sabe por quê? Porque Deus, ele não é homem para que minta. Deus, ele, na sua deidade, tem a imutabilidade. O que é imutável? Não há sombra de variação, não varia. Ele é o que é ontem, é o que é hoje, e é o que é eternamente. E se ele falou, está falando. Entendeu? Se ele falou que não vai fazer, acabou, meu irmão. E aí? Vai fazer o quê? Agora, eu sei de uma coisa. Se eu me humilhar, diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia dentro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. entendeu? Porque se eu me humilhar? Porque quando eu me humilho, vai se cumprir aquilo que eu falei aqui, entrega. Se eu me humilho, eu entrego. Olha só, humilhação sem entrega não é humilhação. Eu me humilho e entrego. Sabe por quê? Eu cheguei à conclusão seguinte: Senhor, eu lutei sim, mas eu cheguei a uma conclusão que as minhas mãos não conseguem vencer. O salmista vai dizer assim: muitos confiam em carros, em cavalos e na força do seu braço. Mas o que ele falou? Mas nós faremos menção do seu nome. Está entendendo? Tem muita gente confiando em muita coisa, e Deus está falando: tu está confiando? Tá bom. Olha para mim. Sabe por quê? Deus se manifesta, Deus, ele dá sinais, Deus se revela, Deus usa pessoas, usa a sua palavra. Mas a teimosia e a dureza do nosso coração impede o agir de Deus. Impede como Deus não pode agir? Pode. Mas o Espírito Santo, você está educado, gente. Ele não invade a sua vida, não. Ele bate. Ele é educado. Ele quer morar, fazer morada eterna. Ele não quer ser uma visita na sua casa, não. Uma visita que você recebe lá na sala, né? Trata bem, daqui a pouco vai embora. Não, ele quer morar, fazer parte da sua vida, de cada área, de cada trauma que você tem, de cada perda que você teve, de cada dificuldade que você passa. Ele quer fazer parte, porque a Bíblia diz que ele nos conduzirá a toda a verdade. A Bíblia diz que ele estará conosco todos os dias. Irmão, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Santo Espírito Consolador, que vos estará convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sofrendo. E haja visto, o Espírito Santo é tremendo. Ele trabalha dentro do homem, ele trabalha onde ninguém vê. Você não precisa ficar preocupado que vão criticar, que vão falar, não, porque ele trabalha onde ninguém vê. Ele trabalha lá dentro, ele está assistindo, ele olha, ele conhece cada célula, cada DNA, ele faz tudo. A Bíblia diz que ele esquadrinha até os rins. Não tem nada oculto dele. Para finalizar, você é uma fortaleza no dia da angústia. Nós andamos angustiados, né? Às vezes decepcionados, entristecidos, né? E às vezes a gente vai ver o salmista falar assim: clamei o Senhor na minha angústia, e Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e Ele me deu paz. Sabe por quê? Porque a paz está em Cristo, né? A gente tem coisas que acha que vão satisfazer o nosso ego. Depois que a gente vai conquistar, vai ficar feliz aqui, daqui a pouco tudo é passageiro. Hoje é um iPhone 14,
maravilhar, amanhã 15, 16, e tudo passa, mas os que estão em Deus permanece. Aleluia! Tudo vai passar. O melhor celular, o melhor microfone, o melhor isso, o melhor. Vai passar, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus ela vai se cumprir. E os que estão nela permanecerão para sempre. Porque é uma promessa do nosso Deus na minha e na sua vida. E Ele é fiel. Amém? Glória a Deus, aleluia. E eu estava lendo que algo que me chamou muita atenção. Estou aqui já terminando. Chamou a atenção aqui, ó. No versículo 6, assim, ó, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e a chuva também enche os tanques. O vale de Baca, se você estudar, você vai ver que é um lugar conhecido como lugar de impossibilidade humana. Mas que quando eles se esforçavam para atravessar, vinha a mão de Deus. Aleluia. Aqui diz assim, ó, impossibilidade humana, mas providência de Deus. Sabe o que Deus quer? Deus quer que você reaja. Está entendendo? Reaja. Vem na direção do altar. Com vontade, sem vontade, vem na direção do altar. A tua vitória depende da tua posição, da tua postura. Enquanto eu falo, não acontece nada. Mas quando eu me movimento, o céu se movimenta. O céu se movimenta com movimento, sabe o quê? Com decisão, com postura. O céu no movimento que eu falo, eu vou buscar, eu vou fazer, eu preciso. Não! O céu se decide, sabe o quê? Sabe como é que o céu se movimenta? Esse movimento quando eu dou meu passo. Aí o céu agita. Você vai ver na passagem bíblica, você vai ver que o tempo de Betesda, quando pulava o primeiro, era curado. Todos sabem disso, amém? Mas o que acontecia para ser curado? A Bíblia diz que um anjo movia as águas. Então Deus está falando, quando esse negócio estiver parado, não acontece nada. Deus está falando assim, olha, tu se movimenta, teu negócio acontece. Como assim? Se o que foi pregado? Minha família no altar de Deus. Primeira peça importante, vocês têm que estar no altar de Deus, caminhando no altar, na direção do altar. O problema, meu irmão, uma vez eu ouvi muito tempo, não sei se a pastora Lívia lembra, na outra igreja que a gente era, acho que uma pregadora que falou, se eu recordo bem, disse, olha, quando eu tenho meus problemas, eu posso estar passando o que for, eu pego meus 3 filhos e vou para a igreja, porque o altar é a solução da minha família. O altar é a solução do meu problema. Sabe por quê? Porque enquanto eu fico preso no problema, Satanás ganha terreno e eu fico longe do altar. Meu irmão, o pau pode estar quebrando. Eu falei, vai na direção do altar, deixa com o céu que ele trata, que ele trabalha, ele vai colocando as coisas no lugar e vai confiando, caminhando, e você vai ver o trabalho de Deus. Porque o que eu não posso fazer, como diz aqui louvor, o Senhor pode fazer. A minha voz não vai alcançar. Nós não temos o poder de convencer ninguém. Guarda isso. Esse poder está na pessoa do Espírito Santo. Está nele. Ele que convencerá o homem do juízo, da justiça e do pecado. Ele é que leva o pecador até Cristo. Não é você nem eu. Nós somos portadores da palavra. Nós somos aqueles que fomos chamados para falar das boas novas. Falar assim, olha, há esperança para você. Há restauração para você. Há perdão para você. Há vida para você. Há uma tão grande salvação para você. E o Espírito Santo, ele é fiel e poderoso para trabalhar na minha e na sua vida. Amém? As palmas louvam a ele. Nesta noite, o que Deus falou conosco é: não fique distante do altar. Amém?